Parabéns a essa igreja por essas décadas de trabalho. É um trabalho muito importante e os frutos do trabalho de vocês com certeza não verão. Vocês vão ver como um iceberg. A gente só vê a ponta. Mas dizem que, além daquilo que está na superfície, existe 9 vezes o que a gente está vendo. Nós não conseguimos enxergar tudo o que nós fazemos, todo o fruto do nosso trabalho. Somente Deus vê. Amém? Parabéns a todos que participaram até aqui. Muito bom vê-los aqui, pessoal Agostinho, pastor Marcos Nilo, Lúcio, né? Marcos Renata, Marco Renata, Deus abençoe, irmã Cacilda. Eu não sei cantar nem tocar, mas o pastor Agostinho me deu a oportunidade, eu não vou me furtar a responsabilidade. Às vezes é difícil. Às vezes nós não conseguimos chegar até o final. Paramos, mas o nosso Deus nos dá força, nos levanta para que nós possamos seguir. Pai do céu, me ajude a levar minha cruz e a viver neste mundo imundo e mostrar para esse mundo que eu sou uma luz. Pai do céu, me disseram que o mundo é uma escola. E eu venho pedir-te agora, me ajuda a aprender a lição. Pai do céu, por mais que eu tente acertar, mas eu erro. Me perdoa, Pai, não sou de ferro.
Jesus esteja com todos nós essa noite. Amém. É tão bom estar aqui. Muito bom. Quem está me vendo pela primeira vez na sua vida hoje? Levanta a mão. Uns irmãos, né? Quem já me conhece de eu ter pastoreado aqui na igreja? Levanta a mão. Maioria, graças a Deus. É muito bom estar aqui com vocês. Eu me sinto privilegiado de poder compartilhar essa noite a palavra de Deus junto com os irmãos, nesse tempo tão especial que é de comemorar mais um ano de existência nessa cidade, né? Eu quero transmitir beijo e abraço de Nívia, minha esposa, para todos os irmãos aqui. Nívia não está aqui por um único motivo, porque está tudo pronto para ela vir, mas há alguns dias a mãe dela passou muito mal lá em Porto Seguro, foi internada em Eunápolis, ainda está internada, e Nívia foi correndo para lá dar assistência para ela e não pôde estar conosco aqui por causa disso, mas ela deixa o abraço e o beijo dela para toda a igreja. Eu vi todo mundo cantando, deu vontade de cantar também. Então, pior do que ele ouvir pregando, eu ouvi cantando, mas tudo bem, vamos lá. Eu tenho uma canção, eu não vou tocar, só vou cantar um pedaço dela, que tem falado no meu coração esses dias. Fala sobre a soberania de Deus, sobre a majestade de Deus, sobre a glória de Deus, sobre o governo de Deus. E alguns devem conhecer aqui, não sei se o Marco não conhece, pode ajudar. Ou então o nosso irmão ali, violonista, a música diz assim: acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração, nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus. Amém. Você acha que todo mundo consegue cantar prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome? Vamos tentar fazer junto, é isso? Prostrados aos teus pés, de coração, erguemos o teu santo nome, mais uma vez.
Santo Deus, ó Santo Deus. Ó Senhor, nós te agradecemos pela tua presença e fazemos dessa música a nossa oração a ti como igreja nesse momento, Senhor. Prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração, nos entregamos a ti. Toma o teu lugar, toma o teu lugar na tua igreja, na vida dos irmãos, na minha vida, na nossa vida, Senhor. Habita entre nós, dentro de nós, Santo Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou convidar você a abrir sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12. Hebreus 12, a partir do versículo 1. Todos acharam? Quem achou, diga amém. 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 A palavra de Deus diz: portanto, visto que nós também estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o peso, uma versão que eu acho interessante falar, todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência, tem uma versão que fala perseverança, a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus. Tem uma versão que diz olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a desonra. Tem uma versão que fala desprezando a ofensa, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, a fim de que não fiqueis exaustos e desencorajados em vossos espíritos. Vós ainda não resististes até ao sangue, lutando contra o pecado, e vos esquecestes da exortação de quem vos fala, como a filhos. Filho meu, não desprezes o castigo do Senhor, e não desfaleças quando fores repreendido por Ele. Pois aquele a quem o Senhor ama, também castiga. Tem gente que fala que Deus não castiga ninguém, né? Ele só castiga quem Ele ama. Deus também castiga e açoita a cada filho que recebe. Se suportais o castigo, Deus vos trata como filhos. Pois qual é o filho a quem o pai não castigue? Mas se ficais sem castigo, tem uma versão que fala sem disciplina, do qual todos são feitos participantes, então sois bastardos e não filhos. Além do mais, tivemos pais segundo a carne, que nos corrigiram e nós lhes prestamos reverência. Não devemos então nos sujeitar muito mais ao Pai dos Espíritos e viver? Porque aqueles verdadeiramente, os nossos pais humanos, por um tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nossa vantagem, para que possamos ser participantes da sua santidade. Porém, nenhum castigo parece ser prazeroso para o castigado, mas angustiante. Contudo, posteriormente, produz um fruto pacífico de justiça para aqueles exercitados por ele. Portanto, levantai as mãos que se encontram cansadas e os joelhos fracos, e fazei caminhos retos para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie para fora do caminho. Então a versão fala, não se desvie totalmente, mas que seja curado. Segui a paz com todos os homens
e a santidade, sem a qual nenhum homem verá o Senhor. Procedendo diligentemente para que nenhum homem fique de fora da graça de Deus, e para que nenhuma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por ela muitos sejam contaminados. E não haja algum fornicário ou pessoa profana como Esaú, que por um bocado de alimento vendeu o seu direito de primogenitura. Algumas versões, no lugar de fornicário, tem imoral. Porque bem sabeis que posteriormente, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou espaço para arrependimento, embora tivesse buscado cuidadosamente entre lágrimas. Porque não chegastes a um monte que possa ser tocado, queimado com fogo, nem ao negrume, à escuridão e à tempestade, e ao som de uma trombeta e à voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podiam suportar o que se lhes ordenava, e se até um animal tocar um monte, será apedrejado ou traspassado por um dardo. E tão terrível era a visão, que Moisés disse: tenho pavor e tremo. Mas chegastes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a uma companhia incontável de anjos, a igreja e a Assembleia Geral dos primogênitos, que estão inscritos no céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos homens justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador de um novo pacto, e ao sangue da aspersão, que comunica algo muito melhor do que aquele de Abel. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se aqueles que rejeitaram o que na terra lhes falava não escaparam, muito menos nós escaparemos se nos desviarmos daquele que nos fala lá de cima, nos céus, a voz do qual moveu a terra, mas agora prometeu, dizendo: ainda uma vez sacudirei não apenas a terra, mas também o céu. E esta palavra, ainda uma vez mais, significa a remoção das coisas móveis com as coisas que são criadas, para que as coisas que são imóveis permaneçam. E deixa eu falar sobre esse versículo específico em breve. Portanto, tendo recebido nós um reino que não pode ser removido, uma versão fala abalado, retenhamos a graça pela qual podemos servir a Deus de forma aceitável, com reverência e temor divino. Tem as versões com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Aí você me pergunta: precisava ler o capítulo todo? Precisava. Esse é um capítulo muito marcante no livro de Hebreus. O 12 e o 13 para mim são muito especiais na minha vida. Mas o 12 ele tem uma mescla de exortação, repreensão, edificação, alinhamento, palavra de ânimo, sabe? Tudo ao mesmo tempo. E eu acho fantástico o conteúdo desse capítulo, porque é um conteúdo totalmente contemporâneo. Nós hoje precisamos muito ouvir o que esse capítulo tem a nos dizer, a igreja dessa geração. Se você é a igreja do Senhor, você precisa muito entender, ouvir, que a Bíblia fala: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Por que essa palavra existe, né? Ouvidos para ouvir. Tem gente que tem ouvido que não é para ouvir? Tem. Tem muita gente que tem ouvido, mas não recebe nada que entra pelos ouvidos. Não tem ouvidos para ouvir. Porque ouve, entra por um ouvido, sai pelo outro. Não é? Mas esse texto é para quem tem ouvidos para ouvir, para se posicionar e se alinhar ao propósito de Deus. E a primeira coisa, lá no primeiro versículo que nós lemos, fala que já que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Que nuvem é essa de testemunhas? É que está no capítulo 11. É a galeria dos heróis da fé.
Veja só quem são testemunhas que estão olhando para as nossas escolhas, né? Estamos rodeados de uma nuvem grande de testemunhas, de homens que venceram pelo nome do Senhor, de homens que deram suas vidas por amor ao Senhor, de homens que tiveram um compromisso inteiro de morrer por amor ao Senhor, de viver por amor ao Senhor. Ele cita isso no capítulo 11, a maior parte do capítulo 11 fala de homens e mulheres que viveram somente para fazer a vontade de Deus. E aí ele começa o 12 dizendo: já que estamos rodeados, visto que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, o texto fala: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Por que essa exortação? Porque muitas vezes nós, como cristãos, apesar de termos feito uma decisão de Jesus ser o Senhor da nossa vida, entregamos a Ele a nossa vida, confessamos os nossos pecados, dizemos: agora Jesus me salvou. Mas nós às vezes ficamos entranhados, impregnados com o pecado, mesmo sendo cristãos, sabe? E os embaraços. Eu me lembro dessa palavra quando Paulo fala a Timóteo, se não me engano, 1 Timóteo 3, se minha memória não estiver falhando, ele fala: nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Então, se você é um soldado em serviço, e eu queria dizer para você é. Se você é discípulo de Jesus, você é um soldado em serviço. Você faz parte do exército de Deus. E a Bíblia fala que nenhum soldado em serviço se embaraça com coisas desta vida, com a finalidade de agradar aquele que o alistou para a guerra. E muitas vezes nós nos embaraçamos com as coisas da vida. Nós começamos a dar mais importância à nossa carreira, ao nosso trabalho, à nossa conta bancária, ao nosso relacionamento, seja namoro, casamento. A gente começa a se embaraçar com as coisas dessa vida, não dando importância, nem procurando priorizar, agradar aquele que nos alistou para a guerra. Quem foi que alistou você para a guerra? Pode falar sem medo. Jesus. Deus. Ele te alistou para uma guerra. Você já viu um soldado alistado para a guerra se envolver com outras coisas para tirar o seu foco da guerra? É o que muitos de nós, como cristãos, estamos fazendo nessa geração. Sabe um cara que é assim, o diabo é muito bom em entretenimento. Ele é muito bom. Porque ele não pensa: o diabo quer me destruir, o diabo quer me matar. Ele não está preocupado com você. Ele não está preocupado em ver sua morte, não. Só se você é um cara que incomoda muito ele nas trevas. Se ele conseguir tirar seu foco, ele paralisa você. Você não vai ser nenhum problema para o inferno. Você não vai oferecer nenhum perigo para o império das trevas. Então ele coloca embaraços para você. Ele coloca um aplicativo de celular que você não consegue ficar menos de 2, 3 horas por dia com ele. Ele coloca você diante de uma rede social e toda hora você tem que ver lá quantos likes você recebeu. Ele coloca você diante de um serviço de filmes que você tem que maratonar não sei quantas séries por semana. Sabe, ele tira o seu foco. Você não está mais na guerra, você não está mais
a serviço daquele general que te alistou, você está perdido nos embaraços, nas coisas dessa vida, e não vai conseguir agradar aquele que te alistou. E todo o nosso propósito aqui na terra é agradar ao Senhor, é viver para Ele. 2 Coríntios 5 fala isso, né? E Ele morreu para que aqueles que vivem, quem está vivo levanta a mão. Tem alguns que estão mortos aí, vamos levantar, né? Aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ele morreu para isso. O único motivo que ele morreu na cruz foi exclusivamente para que você não viva mais para você mesmo, para os seus sonhos, para os seus propósitos, para os seus projetos de vida. Ele morreu para que você viva para Ele, para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Se a razão da sua existência não está sendo Ele, tem alguma coisa errada na sua visão de cristianismo, de compromisso com Deus. Sabe, para muitos Deus é um apêndice, né? Isso aqui. Qual é a função do apêndice mesmo? Inútil, né? Pois é. Ela está ali porque há alguns séculos atrás ele fazia, alguns milênios talvez, ele tinha alguma função. Hoje em dia, se você viver sem um apêndice, você vive 200 anos, se você conseguir, né? Mas o apêndice não vai te fazer falta. Tem gente que na sua vida Deus é um apêndice. Não, Deus faz parte da minha vida. E Ele faz o quê? Nada, Ele fica ali no canto dele. Ele está ali quietinho, eu não mexo com Ele, não mexe comigo. Mas eu vou para a igreja. Estou firme lá na igreja, né? Dou meu dízimo, sabe? Estou frequentando lá os cultos. Mas o que Ele significa? Ele não é a razão da sua vida, então está errado. Se você não acorda pensando nele, não vai dormir pensando nele, tem alguma coisa errada. Se Ele não é a paixão que te inspira a acordar e dizer, Senhor, obrigado porque o Senhor fez nascer mais esse dia, eu tenho mais um dia para ter comunhão contigo, para andar contigo, para te conhecer mais de perto, para fazer tua vontade, para ser teu canal na vida das pessoas. Que tipo de cristãos somos nós? Se Ele não é a razão da nossa existência. Tive a oportunidade de conhecer o Oriente Médio há alguns anos e eu fiquei muito chocado com as coisas que eu vi lá, e foi uma grande lição também. Uma das coisas que eu vi foi o nível de compromisso que aqueles homens e mulheres muçulmanos tinham com a sua fé. A gente foi para fazer evangelismo lá. E o moleque não podia fazer, inclusive, num país que não podia fazer evangelismo. A gente foi, todo mundo que estava na... Eram 7 brasileiros enviados pela Junta de Missões Mundiais num programa chamado Voluntários Sem Fronteiras. Eu era o único que não era da área de saúde, mas era uma caravana de saúde indo para um país muçulmano e com o objetivo de ajudar os refugiados da Síria que estavam ali no acampamento da ONU naquele país. Eram milhares e milhares e milhares de refugiados, um acampamento que tinha a perder de vista as tendas, e a gente foi para prestar assistência médica para esse povo, que a maioria estava anêmico, com problemas internos de estômago, de fígado, de pulmão, e tudo porque só comia uma vez por dia, comia um pão lá com água, então não alimentava nada, não nutria as necessidades do corpo. E aí os médicos que foram, as médicas, foram 2 médicas, tiveram muito trabalho, inclusive, né, para poder ajudá-los. Tinha dentista, tinha fisioterapeuta, tinha enfermeira. E eu era quem? Eu era o cara que ficava na farmácia. A gente montou uma farmácia e eu distribuía os remédios que a gente dava, não só o atendimento médico, mas dava o remédio também. Então, quando vinha a receita,
Eu já pegava, separava ali o que era para entregar para aquela pessoa e entregava e ia lá embora. Claro que quando eu tinha a oportunidade e as pessoas que atenderam antes de mim tinham oportunidade, fazíamos questão de testemunhar de Jesus. Muitos viravam a cara, davam um xoxo, batiam o pé e saíam maldizendo a gente. E morrendo, né? Outros aceitavam, ouviam, se quebrantavam, mas não era a maioria. Né? Mas tivemos muitas experiências ali. O fato é que aqueles muçulmanos, eles tinham um compromisso tão grande com a sua fé, que o lugar que estava hospedado era na rua que tinha uma mesquita, que é uma coisa muito... Quer dizer, toda rua lá tem uma mesquita, né? É tipo, aqui no Brasil, cada rua tem uma igreja evangélica, né? Ou igreja católica. Cada rua tem uma igreja. Lá, cada rua tem uma mesquita, praticamente. E a mesquita que ficava perto da casa que estava hospedado, ela tinha um alto-falante na torre, e a cada 3, 4 horas, aquele alto-falante funcionava com um cara fazendo uma voz horrível lá, não entendia nada, né? Às vezes era de madrugada, às vezes era de manhã cedo, às vezes era meio-dia, na hora do almoço, sabe, de tarde, na hora do que estava assim, se arrumando para ir para algum lugar, ou então um soninho depois do almoço. A gente ficou quase um mês lá. E aí, teve um dia que eu não aguentei mais aquela cantoria, parecia uma cantoria mesmo, uma reza, não sei. Aí eu perguntei para o missionário brasileiro que estava lá disfarçado, né, que sabia fluentemente árabe, eu falei, cara, o que esse homem está falando aí, desse alto-falante? Aí ele falou, depende do horário. Por exemplo, quando de meio-dia, mais ou menos, ele fala, venha orar, venha adorar a Allah, porque adorar a Allah é melhor do que se alimentar, é melhor do que matar a sua fome. Quando era de madrugada, às 4 da manhã, 5, ele falava, venha orar, venha adorar a Allah, porque adorar a Allah é melhor do que o sono. Allah vai te dar mais coisas do que o sono te dará. E dos horários específicos ele fazia cada um o seu chamado para adorar a Allah. E ficava pensando, nossa, se os cristãos pensassem assim, eles estão cegos, nós temos a luz, e ainda assim não temos esse compromisso. Quer saber uma coisa? Todos os horários a mesquita enchia de gente. Fosse de manhã cedo, de noite, madrugada, de manhã, sabe? E via, eu olhava pela janela e via as famílias indo, casais de mãos dadas, crianças, adultos, todos em direção à mesquita para orar. Várias vezes por dia. Sabe? Eles não permitem nenhum embaraço na relação deles com a fé deles. Mas nós cristãos, que deveríamos dar exemplo, estamos tomando o exemplo da parte deles. Nós não temos nenhum nível de compromisso, a maioria de nós, que se assemelhe a esse compromisso islâmico com a sua fé. Por isso que é tão difícil converter um muçulmano. Não é fácil converter um muçulmano, não. E o que converte é sujeito à morte. Não é? O que se converteu e quem foi o pregador. Não é? Mas será que nós temos algum nível de compromisso parecido com o nosso Senhor? Quando nós vamos orar, a gente vai sem pressa e diz assim, não, eu vou orar porque orar é melhor do que qualquer coisa que eu faça, é melhor do que comida, é melhor do que o sono, é melhor do que qualquer outra coisa, é melhor do que a Netflix. A presença de Deus vai ganhar de 10-0 de qualquer coisa na minha vida. Por isso que eu vou orar, eu vou buscar, eu vou me entregar. Sabe, temos essa mentalidade. É isso que o autor de Hebreus está falando. Deixemos todo embaraço.
e o pecado que tão de perto nos rodeia. É como se o pecado ele estivesse ali na espreita, esperando você perder o foco um pouquinho da sua fé em Jesus, da sua comunhão com Deus, da sua vida de intimidade e se envolver com embaraço. Qualquer embaraço que seja. Até alguns legítimos. Mas eu dedico muito tempo ao meu trabalho. Eu dedico muito tempo à minha profissão. Não importa. Em primeiro lugar da sua vida, do seu tempo, a prioridade número 1 tem que ser o Senhor. Teve um autor que falou que as redes sociais vão cumprir um grande papel no juízo final, porque elas vão provar que nós não oramos nem buscamos a Deus, não era por falta de tempo. Sabe? E isso é verdade, irmãos. O texto fala, deixa tudo isso, se desembarace de tudo isso e corra com paciência, com perseverança a carreira que lhe foi proposta. O Senhor me propôs uma corrida. Ele te colocou no meio da pista de corrida. Ele fala, chega até o final. Não importa a sua velocidade, não importa o recorde, se você não bater nenhum recorde de tempo, mas eu quero que você chegue até o final. E tem gente que começa muito bem, mas vai parando no meio do caminho, parando. E tem gente que começa lento, devagar, e daqui a pouco pega um impulso, tem aquela força de vontade, prossegue, avança, e outros que estavam bem na frente, na carreira, vão sendo deixados para trás, por aqueles que não estavam nem tão bem assim, mas que acabaram entendendo, pegando foco e perseverando em direção a Jesus. Sabe? Corramos com perseverança a carreira, a corrida que nos está proposta. Como eu posso correr com perseverança aquilo que nos foi proposto por Jesus? Ele nos propôs uma jornada de vida cristã. Como eu posso correr com perseverança sem me perder o foco, sem me desviar nem para a direita nem para a esquerda? Olhando firmemente para Ele. É o que o texto fala. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Sabe, essa história de orar firmemente me faz lembrar de Pedro, né? Lá com Jesus andando sobre as águas, e ele sempre era o mais ousado dos 12, né? Era o que mais falava, era o mais falante, era o mais precipitado às vezes, né? E ele fala, quando ele vê Jesus andando sobre o mar, ele fala, se tu és o Senhor mesmo, que estava tudo escuro de longe, ele não estava conseguindo enxergar, e Jesus falou, sou eu, não tenho medo. Não, mas se é o Senhor mesmo, me manda ir ter contigo sobre as águas. Ele não ia perder aquela oportunidade de ser um pescador desde criança, né? Acho que é o maior sonho de alguém que trabalha com mar, com água. Poxa, estou andando sobre as águas. Nem nos meus sonhos mais loucos, né? Se é o Senhor mesmo, me manda ir ter contigo sobre as águas. E Jesus falou o que para ele? Não, assim não, Pedro. Não é assim, tenha calma. Eu vou precisar treinar você como é que se anda. Ele falou, venha. E ele veio falar que Pedro imediatamente saltou do barco. Quando ele saltou do barco, estava como se estivesse pisando em terra firme. No meio das águas, ela se agitando lá, o mar estava agitado, o vento estava batendo. Mas ele prossegue indo em direção a Jesus. Mas o texto continua dizendo que ele, sentindo o vento e o mar agitado, ele teve medo e
começou a afundar. Enquanto ele estava olhando firmemente para Jesus, ele estava caminhando sobre as águas. Na hora que ele desviou o olhar, de olhar para Jesus, para olhar para as circunstâncias, que era o vento e o mar agitado, ele começou a cair, afundar e pediu socorro para o Senhor. É isso que acontece com a gente. Quando a gente está na caminhada em direção a Jesus e sutilmente vamos deixando de olhar para Ele, sem perceber, começamos a prestar atenção nas circunstâncias. Acabamos afundando. E se não for a misericórdia de Deus, a gente morre afogado. E eu conheço alguns que morreram afogados espiritualmente. Sabe? Porque pararam de olhar com firmeza somente para Jesus, não olhar para as circunstâncias, ou não olhar para as circunstâncias, não olhar para as coisas ao seu redor, olhar para Jesus. Quantas vezes você se deixa ser envolvido pelas suas circunstâncias? Pode ser um problema familiar, um marido não crente, uma esposa problemática, um filho que está dando trabalho, né? Às vezes uma falta de trabalho, né? Começa aquilo a mexer com o seu coração, você deixa, sem perceber, de olhar para Jesus e começa a olhar para aquilo. Sabe o que vai acontecer? Aquilo vai te engolir. Aquilo vai engolir sua vida. Jesus fala, não faça isso. Corra com perseverança e a fórmula para você chegar à linha de chegada. Para você correr com perseverança e não se desviar, não cair, não pecar, não afundar espiritualmente, é continuar olhando para Jesus. Só para Ele. Ah, mas a igreja hoje em dia, as igrejas são tudo igual, essas igrejas não prestam, pastor não presta, todo mundo presta. Olhe para Jesus. Amém. Você não tem desculpa. Você não pode usar essa desculpa no dia do seu julgamento. Você não pode usar desculpa, eu estava preocupado na época, eu estava agoniado, eu parei de olhar para ti porque o pastor me machucou. Eu estava assim porque os irmãos ali não me trataram bem. Eu não estava bem contigo porque eu fui muito ofendido por não sei o que. Gente, Deus vai falar assim, ó, desculpas não aceitas. Seus argumentos vão cair por terra no tribunal do Senhor. Sabe? Mas o texto continua dizendo algo interessante. Que nesse propósito, nesse caminho, pode acontecer de você estar correndo firmemente para Jesus, em direção a Ele, e de repente você começa a desviar a rota sem perceber, né? Vai continuar olhando, mas você está olhando e já está indo para outro caminho. O texto fala que quando acontece isso, o seu Pai, que é o Senhor, Ele vai agir. Ele vai te dar correção. Ele vai corrigir sua rota. Ele vai corrigir você. Ele pode até te castigar, te punir, para você sentir aquele tapinha, e se Deus fosse bater de verdade, você não ficava vivo, né? Sentir aquele tapinha de leve e você voltar para o rumo certo e continuar olhando para Jesus. Sabe? O texto fala que não existe filho que não seja disciplinado pelo pai. A não ser que você seja bastardo. Se você está muito tempo andando em erro, e não te acontece nada, o texto fala que você é bastardo, você não é filho. Porque aquele que é filho, quando o pai vê amorosamente que ele está saindo da rota, ele vai corrigir. Jesus fala isso em Apocalipse, né? Eu repreendo e castigo
a todos quantos amam. Seja, pois, zeloso e arrependa-se. É uma palavrinha meio fora de moda hoje essa, né? Arrependimento. Ela está tão fora de moda que as pessoas confundem arrependimento com remorso, arrependimento com sentimento de culpa, arrependimento com choro, emoção, que eu também estou tão arrependido do que eu fiz, mas vou fazer amanhã de novo, mas estou arrependido hoje. Sabe? Eu vivi uma época na minha vida que eu planejava todo o pecado que eu ia cometer. Eu planejava, vou fazer assim, fazer isso, fazer aquilo. Aí depois que eu terminar, eu peço perdão. Senhor, isso é diabólico, isso é maligno, é satânico. Isso prova que você não tem amor nenhum pelo Senhor. E eu não tinha. Eu amava o pecado. Eu preferia ferir o Senhor e depois pedir perdão do que abandonar o pecado que ofendia o meu Senhor. E infelizmente muitos crentes fazem isso. Não sei se conscientemente assim, né, como eu fazia. Mas muitas seguem esse padrão. Eu pego, depois Deus me perdoa. Eu sei que o Senhor é misericordioso. O Senhor é o Deus da segunda chance. Sabe? E aproveitam-se da graça e da misericórdia do Senhor, não sabendo que o nosso Deus é um Pai amoroso, mas Ele é um Pai justo. E que Ele não tem nenhum problema em sentar a vara em cima de você. De te castigar se for necessário, se você é filho. Outra coisa é um monte de gente que nunca experimentou arrependimento achando que é filho. Porque um dia eu fui na igreja, ouvi uma mensagem bonita, se comoveu, aí de repente levantou a mão, não sei nem como eu cheguei aqui na frente. Quando eu vi, eu tinha levantado a mão, já estava lá, o pastor estava orando por mim. Sabe? E tem de gente que foi batizada, assumiu o cargo na igreja, sabe? Está até hoje em algumas igrejas assim, não sei se aqui tem alguém assim, achando que está convertido, achando que é crente. Tem alguns até que fizeram seminário, pastor Agostinho, e viraram pastores, achando que são convertidos, achando que são crentes. E o que torna alguém convertido é o impacto do arrependimento ao ouvir o Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus. Se eu estou aqui ouvindo o Evangelho e isso não provoca a transformação de vida em mim, eu continuo sendo o mesmo cara, tendo os mesmos pensamentos malignos, tendo o mesmo coração sujo, tendo as mesmas práticas desprezíveis, tendo o mesmo pensamento doido, que às vezes a pessoa tem até vergonha de falar o que pensa, de tão sujo que é o pensamento. Mas eu estou na igreja, eu fui batizado, eu tomo a ceia, eu sou líder, eu fiz seminário, ou eu toco no ministério de louvor, sabe? Isso não significa absolutamente nada para o Senhor. O arrependimento é a chave. Arrependimento vem de uma expressãozinha grega, todo mundo conhece aqui, que fez seminário, né, pastores? Tinha uma palavrinha chamada metanoia. E essa expressão, ao pé da letra, significa uma mudança de caminho, mudança de direção. Você está indo por aqui. Tem alguém que disse que não era isso não. Eu estava lendo um teólogo na internet falando que não era isso, mas explicitamente no grego significa isso. Você está andando por aqui e de repente você fala, peraí, não quero mais por aqui, vou dar minha volta, vou voltar para o outro caminho. Isso é arrependimento. Arrependimento não é quando você chora, não é quando você sente, poxa, eu errei, e dá aquele remorso, sentimento de culpa. Isso não é arrependimento. Arrependimento é quando você muda de posicionamento. Você falou, eu pequei, eu errei,
Pode até chorar, não tem problema não. Chore, peça perdão ao Senhor, mas mude. Se você continua fazendo as mesmas coisas, você nunca se arrependeu. Porque arrependimento é mudança de mente, é mudança de vida, é mudança de atitude. Se eu não mudei nada, eu continuo sendo o mesmo, eu fingi que me arrependi. Estou mentindo para mim mesmo. Sabe? E o texto continua dizendo: nenhum castigo parece ser prazeroso para o castigado, mas angustiante. Versículo 11. Contudo, posteriormente, produz um fruto pacífico de justiça para aqueles exercitados por ele. Aqueles que foram exercitados pela disciplina de Deus, pelo castigo de Deus. Na hora é uma angústia, mas lá na frente ele vai dizer: nossa, obrigado, Senhor. Obrigado, porque o Senhor interveio, tacou-lhe a mão em mim na hora que eu precisava receber de Ti. E agora eu olho para trás e vejo que se não fosse isso, eu estava perdido. Sabe? Na hora do castigo, você é um bebê chorando. Ah, Deus, não aguento mais, para. Né? Já chega, quanta provação, quanta luta. Vai que é Deus te alinhando. É Deus te desentortando. É Deus aplainando o seu caminho, endireitando seus pés. Sabe? Dói, mas é bom. É bom ser disciplinado pelo Senhor. A Bíblia fala: reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele nos endireitará. Eu não sei para quem eu estou falando isso aqui. Eu não tinha nenhuma dúvida desse texto hoje. Enquanto eu estava orando essa semana, o Senhor falou para mim claramente em Hebreus 12. Eu sei que estamos no aniversário, né? Mas essa palavra é necessária nesse lugar, essa noite. Eu não sei se é para você, não precisa levantar a mão, se é para você, tá? Fique em paz. Mas no seu coração, no seu espírito, fale: Senhor, eu sei que é o Senhor falando comigo. Por favor, me alinha, me posiciona, nem mesmo que doa, mas eu quero correr com perseverança a carreira que me está proposta. Eu não quero mais me embaraçar com as coisas dessa vida, eu não quero mais ser cercado pelo pecado, eu não quero estar, a palavra da moda hoje, né? Eu não quero estar vulnerável ao pecado. Eu quero estar ali cercado na tua presença. E o texto continua dizendo: não acabou não. Já está acabando. Mas o texto fala assim: levantai as mãos cansadas e os joelhos fracos, e fazei caminhos retos para os vossos pés, para que o que não queja não se desvie por completo, mas seja curado. Aqui não estou falando de gente super-herói, super-heroína, não. Está falando de gente que está com a mão cansada, está com o joelho tremendo, vacilando, está sem força. Ele fala: é para você mesmo, você está fraco? Levante suas mãos cansadas, firme seus joelhos que estão vacilando, e faça caminhos retos para os seus pés. Não importa, eu estou fraco, Opa, ótimo, reconheceu que está fraco? Olhe para Jesus e levante mesmo as mãos cansadas, mesmo os joelhos fracos. Faça caminhos retos para a sua vida, antes que o Senhor ache você. É melhor você achar o Senhor antes de Ele te achar. E o texto fala: sigam a paz com todos e a santificação, a santidade. Tem uma versão que fala assim: sem a qual ninguém verá o Senhor. Vamos terminar aqui
Mas eu queria dizer uma coisa. Não, tem um versículo só mais. Mas é isso que eu queria dizer, falando sobre santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Tem até um livro com esse tema que eu recomendo quem tiver acesso na internet, procure, porque vai chacoalhar você. É um livro que foi escrito há 2 séculos atrás. Santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. E esse texto, esse versículo fala sobre algo. A santidade não é opcional. Tem gente que fala assim, irmão tal é um homem de Deus, irmã fulano é uma mulher de Deus, pastor Agostinho é um homem de Deus, irmã Cacilda é uma mulher de Deus, pastor Adailton é um homem de Deus, irmã fulana é a mulher de oração. Como se aquelas pessoas, essas são santas, são pessoas santas, homens santos, mulheres santas. Eu sou só um crente normal. Eu não preciso ser santo. Tem gente que até fala isso, né? Eu não sou santo, né? Você é santo. A Bíblia fala, seja santo, como eu sou santo. É o que Deus espera, é o mínimo que Deus espera de você. Porque se você é filho de um Deus santo, você carrega o DNA do seu pai. E o DNA espiritual que foi plantado em você através de Jesus é de santidade. Se você vive fora da santidade, você não está vivendo para o qual a vida para a qual você foi gerado. Você nasceu de novo só para ser santo. É interessante a palavra santo. No Novo Testamento, no significado, no Velho tem outro. Mas eu acho tão interessante porque quando Deus fala no Velho Testamento sobre a santidade dele, é tão forte isso, né? Eu até falei algumas vezes que já ministrei sobre isso. Fala lá na visão de Isaías 6, né? Quando os serafins estão diante do Senhor, do trono de Deus, e Isaías lá assistindo tudo, tremendo também. Os serafins cobriam, eles tinham 6 asas, com 2 eles cobriam o rosto, os rostos. Eles não os serafins de Deus não olham diretamente para o trono de Deus. Tamanha glória e santidade que emana da presença de Deus. Eles com 2 asas cobrem os rostos. Eles têm 6 asas. Das 6, 4 são só para cobrir os pés e os rostos diante da presença de Deus. E a Bíblia fala que eles clamavam. Eles não cantavam bonitinhos ou sussurravam uns para os outros. Santo é o Senhor. A Bíblia fala que eles clamavam, eles gritavam. Santo, santo, santo é o Deus Todo-Poderoso. Toda a terra está cheia da sua glória. E essa palavrinha lá no Velho Testamento, que é Kadosh, significa santo. Kadosh, 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 Adonai Elohim Sebaot. Santo, santo, santo é o Deus Todo-Poderoso. Ela remete a uma expressão interessante. A palavra Kadosh significa único, diferente do que é comum. Não existe, não há ninguém como o Senhor, não há ninguém como Deus. Quem é Deus como o Senhor? Porque essa é a expressão da palavra Kadosh, de santo, santidade. Santidade é você ser diferente daquilo que é comum. Mas todo mundo faz, todo mundo vive isso. Isso é da nossa geração, a nossa época é diferente da sua. Não importa se todo mundo faz. Como dizia minha mãe quando era criança, você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Nem do mundo você é. A Bíblia fala que você é estrangeiro, peregrino, forasteiro. Você é um extraterrestre nessa terra. Você é um ET.
você não segue os padrões desse mundo, você não segue os valores desse mundo, você não deve seguir os conceitos de moral desse mundo, as modas, as modinhas desse mundo. Não são para você, se você é um cristão. Você é santo, que nem o seu Deus, o seu Pai, o Kadosh. Você é diferente do comum. Você é especial, você é único. Você deve ser como seu Pai é. Seja santo como eu sou santo. É o que ele diz. Se você é meu filho, mostre que você puxou a mim. Ele está dizendo isso. Se você é meu filho, então mostre que você é meu filho. Prove que você tem meu DNA. E tem muitas pessoas que não estão nem aí para mostrar a santidade de Deus. Santidade, ela vem por dois caminhos: pela prática e a obediência à palavra, pela busca intensa da presença de Deus. E essa presença, ela vai impregnar você da santidade dele. A prática da palavra vai construir uma estrutura de santidade na sua vida, mas a presença dele, ela vai te contagiar com a santidade dele. Se você é dele, você anda perto dele. Se você anda perto dele, você vai ser impregnado pela santidade dele. Você não vai conseguir mais fazer o que você fazia antes. Basta andar com ele. Eu te garanto isso. Comece a orar, a buscar o Senhor, a ler a palavra. Eu quero ver se você continua gostando das mesmas coisas, amando as mesmas coisas que você amava antes. A Bíblia fala: olharam para ele, Salmo 34, e foram iluminados. Seus rostos não serão confundidos. Você quer ser iluminado e seu rosto não ser mais confundido? Olhe para Jesus. Olhe para Ele. Somente para Ele. Não veja mais nada na sua frente. Quando vier a tentação, estou olhando para Jesus. Quando o pecado vier na bandeja do diabo para você, você estou olhando para Jesus, seguindo minha caminhada. Não importa o que acontecer ao redor. Eu não estou olhando para as circunstâncias, eu não estou olhando para as ofertas, para as tentações, eu estou olhando para Jesus. Sabe, se alguém aqui precisa se arrepender de atitudes malignas, esse é o momento, essa é a hora. Se alguém aqui precisa se arrepender dos seus pecados e se aliançar de verdade com a santidade do Senhor, que sim, a santidade você não verá. É tempo de reconciliação com Deus. Mesmo que você seja cristão. Principalmente se você for cristão. Deus quer levantar um povo santo para fazer a diferença nessa geração. Que diferença você tem feito com a sua vida? No lugar onde você vive, no lugar onde você trabalha, na família onde você está inserido. Você de fato tem feito a diferença? Não é feita a diferença porque se veste diferente, porque fala o crentez. É diferença por fluir da presença, da glória de Deus na sua vida e atingir todos que estão ao seu redor. Você tem vivido, experimentado isso, sido canal de Deus. Você quer continuar sendo parte da paisagem? Você quer continuar sendo um cristão chuchu? Sabe, sem gosto, sem sabor, sabe? Vai pegando o sabor de quem está perto, não é? Você bota chuchu com abóbora, o chuchu você tem o gosto de abóbora, né? Chuchu com carne, o chuchu pega o gosto da carne. Aí quando o crente chuchu está perto dos pecadores, perto das coisas do mundo, ele fica igualzinho às coisas do mundo, igualzinho aos pecadores. Quando está na igreja, ele fica igualzinho aos crentes. Sabe? Você não nasceu, não foi gerado por Deus em Jesus para ser um crente chuchu. Você
precisa se posicionar. Deus está te dando uma chance essa noite. Não tenha vergonha, não se constranja, porque receba essa palavra como uma disciplina do seu Pai sobre a sua vida, te dando uma chance de posicionamento. Eu gostaria de orar por você que entendeu que essa palavra é para você e que quer se posicionar diferente com o Senhor. Isso não é uma coisa comigo, vocês não têm nada a ver comigo. Isso tem a ver entre você e o Senhor. Mas é fato que quando nos posicionamos diante de algo que é colocado por Deus para nós, esse posicionamento pesa muito no mundo espiritual. Em vez de você ficar lá de novo fazendo parte da paisagem, você fala: eu entendi, Senhor, é isso que eu quero. Eu quero viver isso. Eu quero, a partir de agora, me comprometer a ter essa vida. Eu quero convidar você que ouviu e entendeu essa palavra. Você que é cristão, que já teve uma experiência de entrega, de conversão a Jesus, mas que entende que precisa desse alinhamento, desse posicionamento por essa noite, sem nenhuma vergonha nem constrangimento de quem está ao seu lado. Não se importe com isso, porque esse é o Deus que está te dando essa chance agora, essa noite de alinhamento e de posicionamento. Não desperdice a oportunidade que o Senhor está te dando. Eu quero convidar você, a algum lugar que você está mesmo, você fique de pé. Se você entendeu, fique de pé. Eu quero convidar também a você que está aqui, caiu de paraquedas hoje aqui, não sabendo que foi Deus que fez uma trama espiritual para que você estivesse aqui e ouvisse tudo isso. Se você quer entregar o governo de sua vida a Jesus, que morreu por você, derramou o sangue dele na cruz do Calvário para salvar a sua vida do pecado, te salvar do juízo de Deus, te dar uma nova vida e a eternidade com Ele. Você quer entregar a sua vida ao governo de Jesus, que Ele seja o seu governante maior essa noite. Você quer ser dele a partir de hoje, confessar seus pecados a Ele agora e pedir para que Ele de sua vida. Eu quero orar por você também. Eu quero convidar você a ficar de pé também, se você quer fazer isso. Se você quer entregar a sua vida a Jesus. Você não está assumindo um compromisso com essa igreja. Você está assumindo um compromisso com Jesus em primeiro lugar. Se você entendeu, fique em pé. Não desperdice a oportunidade. Vamos orar? Senhor nosso Deus, a tua palavra fala que o Senhor tem olhos de fogo e examina o nosso coração. O Senhor conhece pela tua palavra. O Senhor diz que penetra no nosso coração pela tua palavra, e essa palavra é poderosa para discernir, dividir juntas e medulas, discernir pensamentos e intenções do coração. Ó Senhor Deus, o Senhor conhece o nosso pensamento antes de ele surgir na nossa cabeça. O Senhor conhece as intenções do nosso coração, as mais ocultas, secretas, das quais nós nos envergonhamos às vezes. O Senhor conhece todas as intenções do nosso coração, ainda que esteja lá no escuro, nas trevas do nosso coração. A tua palavra fala que para ti trevas e luz são a mesma coisa. Para ti escuridão brilha como o dia. Então não há como esconder nada de ti. Não há como nos escondermos de ti, escondermos nossas intenções, ó Pai, escondermos nossos pecados, não nos posicionarmos contigo, Senhor. Ó Deus, o Senhor está nos dando uma chance, uma oportunidade de alinhamento, e queremos ela.
Queremos ser disciplinados pelo Senhor. Queremos ser confrontados pelo Senhor. Oh Senhor, Deus vivo, poderoso. Oh Senhor. Oh Senhor. Contempla agora os teus filhos que estão aqui de pé, Senhor. E ó Espírito Santo, toca, Senhor. Toca, Senhor. Naqueles que estão de pé porque entenderam a tua palavra. Ó Deus, libera a tua presença, o teu perdão, o teu alinhamento. Eles estão dizendo: Senhor, eu aceito ser disciplinado por ti, ser disciplinado por ti. Eu aceito ser alinhado por ti. Ó Deus, por isso, ó Deus, diante do posicionamento dos teus filhos, olhando para o coração deles, Senhor, agora age, alinha, revela com teu fogo santo aquilo que precisa ser trazido à luz. Traz à luz dos olhos dos próprios filhos teus que estão de pé, porque muitas vezes nem eles conseguem ver aquilo que estão fazendo. Mas, ó Senhor, eu te peço que o Senhor agora abra os olhos espirituais dos teus filhos, eles contemplem a si mesmos como o Senhor os vê. Ó Deus, mostra para eles, ó Senhor, o tipo de posicionamento e alinhamento que eles precisam ter diante de ti, Senhor. Libera a tua presença, Senhor. Libera a santidade, libera avivamento, libera, Senhor. Libera, Senhor, a tua presença de maneira transformadora nessas vidas, Pai. Para a glória do teu santo nome, Senhor. Marca um novo tempo na vida dos teus filhos. Que eles não tenham medo de se alinhar. Que eles não se envergonhem de se posicionar. Ó Senhor Deus, mas que eles amem a tua presença acima de tudo. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus com todas as tuas forças, com toda a tua alma, com todo o entendimento e de todo o seu coração. Este é o primeiro e grande mandamento, como disse o Senhor Jesus. Que possamos chamar dessa forma, Senhor, não menos do que isso. O Senhor não quer nada menos do que isso. Ó Pai, nos ensina a te amar com todas as nossas forças e de todo o nosso coração. Oramos, ó Pai, que o Senhor abençoe estes irmãos que hoje reúnem-se, congregam na primeira igreja batista de Riachão das Neves, Senhor, sob o pastoreio do pastor Agostinho. Ó Deus, eu te peço que o Senhor traga posicionamento também para esses irmãos. Ó Pai, traga, ó Pai, renovo cada vez mais para o teu servo, pastor Agostinho, Senhor. Ó Pai, visão. Ó Pai, ó Deus, eu te peço que o Senhor possa operar grandiosamente neste lugar, trazendo avivamento para a tua igreja. Ó Deus, oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar. Antes de entregar a palavra, tem mais uma coisa que eu senti no coração. A palavra fala em Tiago, capítulo 5. A palavra fala: está alguém entre vós enfermo? Chame os presbíteros da igreja e o unjam com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, e se houver cometido pecado, serão perdoados. Eu gostaria de alguém que se encontra enfermo, seja fisicamente, seja mentalmente, seja espiritualmente, que queira receber oração nesse momento. Amém. Se o pastor Agostinho permitir, inclusive, não sei se o senhor permite o uso do óleo aqui, né? Eu gostaria de orar por você. Eu quero convidar você a receber a oração, a cura, a restauração do Senhor na sua vida. E se você quer receber esta oração, vem aqui à frente agora. Se há alguém aqui.
impressão minha, a maioria que está aqui são as irmãs que oram, né? Durante o seu hora. Será que é uma coincidência? Não é? É porque quem ora entende. Não é? Amém. Eu peço que a igreja ore em concordância, né? Enquanto estiver orando aqui. Pode ficar sentado como você está, mas ore conosco, né? Enquanto estamos orando aqui. Ó Senhor, estamos diante do teu povo, das tuas filhas, ó Pai, que entenderam e creem que precisam de cura, de restauração, ó Senhor Deus, seja ela física, emocional, espiritual, em nome de Jesus. Nós estamos cumprindo o que a tua palavra diz em Tiago 3, que a oração da fé salvará o doente, e se houver cometido pecado, seriam perdoados. Ó Senhor, libera a tua cura para a tua filha, Senhor Deus. Ó Deus, libera teu agir, a tua cura para a tua filha, Senhor. Em nome de Jesus, aquilo que está se sentindo, Pai, que o Senhor possa ir exatamente naquilo que está incomodando a tua vida, Senhor Deus. E retire aquilo dela, Senhor Deus. Ó Pai, libera a tua cura, Senhor, pelo teu Espírito Santo. Ó Espírito de Deus. Ó Senhor, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor libere a tua cura, Senhor. A cura das emoções, Senhor. Ó Espírito da verdade, o Senhor som dos corações. Que o teu bálsamo de cura venha sobre tua filha, Senhor. Em nome de Jesus. Ó Deus, em nome de Jesus. Eu te peço a tua cura, Senhor Deus, para as enfermidades da tua filha, Senhor Deus. Independente de que área seja, Senhor. Ó Espírito Santo, Espírito dos comandos, por dentro e por fora. Libera a tua cura, Senhor. Libera a tua cura. Em nome de Jesus, Senhor. Ó Deus, tu és santo, tu és digno. Ó, tu és Deus. Eu te peço que o Senhor libera a tua cura, Senhor. Libera, Senhor. A tua cura, Senhor. Ó Senhor Deus, vai aonde está doendo, Senhor Deus. Vai aonde está doendo, seja na sua alma, seja no seu corpo, seu sabor, a vida de Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, libera, Senhor, ó Espírito Santo. O Senhor aparece muito mais do que eu. Sobre ela, com a presença, Senhor. Em nome de Jesus. Oh, Deus. Ei, libera a tua filha com a presença, Senhor. Libera, Senhor Deus. Com a presença, Senhor. Libera, Senhor. Fala com ela, Senhor. Fala com Jesus, Senhor. Fala com esse ouvido agora. Então fala com ela, Senhor. Fala ao nível. Ó Espírito Santo, eu te peço por sua filha, Senhor. O Senhor vive com a tua presença. Trazer luz para aquilo que está oculto, Senhor Deus. Traga luz para aquilo que está ainda escondido, Senhor Deus. Que o Senhor possa iluminar a vida da tua filha, Senhor Deus. E que ela possa vir para fora da vida dela tudo aquilo que não é teu, Senhor. Em nome de Jesus, eu libero a tua presença, a tua cura,